maior preocupação do atleta numa competição é de estar totalmente, certamente, ele tem que ter dentro dele a certeza que ele está no melhor da sua forma. Isso é muito difícil, porque o melhor da forma ocorre num espaço de tempo muito pequeno. Então você tem que coincidir meses de treinamento para o cara chegar no auge na hora da competição. É por isso que as grandes competições internacionais, campeonatos mundiais, Olimpíadas, eles com 2 anos de antecedência já dizem a que hora vai ser a competição e que dia. Eu acho que a maior preocupação do atleta numa competição é a lesão, né? Comigo sempre acontecia, então é claro que eu procurava sempre ter, né, esse pensamento positivo de que sempre vai dar certo, mas sempre, não vou falar todos os dias, mas alguma vez ou outra sempre surgia essa dúvida, e se eu me machucar, ou se, entendeu? Então era uma coisa que comigo acontecia, e algumas vezes eu me pegava me perguntando, ou mesmo aquele medo, né, de acontecer alguma coisa, até porque eu já machuquei o meu joelho, já fiz uma cirurgia, então era uma coisa que me dava um pouco de insegurança, né, na hora de uma competição de alto nível. As diferenças de lesões entre atletas homens e atletas mulheres e as atletas mulheres são aquelas relativas à força, se bem que isso está se equiparando, no sentido que a força da mulher está atingindo um nível mínimo que é passível de ter a mesma lesão que um homem. Então a gente vê muito fratura exposta em homem, está começando a ver isso em mulher no esporte. Torção de joelho é outra coisa que precisa de muita força, que as mulheres já estão tendo. Então o treinamento a que estão sendo submetidas as mulheres estão aproximando as lesões que ocorrem, né? A principal delas é quanto ao saltar. Há anos atrás, assim, em gerações passadas, a mulher não saltava muito, não eram todas que saltavam. Hoje em dia elas estão saltando. Já que elas saltam, elas também aterrissam. E quando elas aterrissam, elas não sabem onde elas estão pisando. E daí pode acontecer muita coisa. Basicamente a diferença é relacionada à parte ginecológica, que a seleção feminina tem uma ginecologista que acompanha, e tem uma série de fatores por conta até problemas ginecológicos, hormonais. A gente sabe que a mulher sofre mais do que o homem. TPM, que é um negócio que muitas vezes ninguém dá muita importância. Quando a atleta está na TPM, muitas vezes ela fica fragilizada emocionalmente, ou então altera o ritmo normal dela, então pode alterar o rendimento dela. Então é uma coisa marcante em trabalhar com seleção feminina. Isso também, além da TPM, tem o ciclo menstrual também. A atleta não pode, se tiver desconforto nesse período, não pode ter esse tipo de desconforto no momento da competição. Então a gente programa ciclo menstrual para que não ocorra durante as competições que a seleção tem que disputar. E fora isso, acho que a maneira de tratar também no dia a dia é um pouquinho diferente. O modo de se tratar com o homem é diferente. O homem tem um jeito diferente. Com meninas você não pode chegar e falar, elas assustam mais. Então você tem que falar de uma maneira que elas compreendam bem. Quando isso acontece, elas normalmente te ajudam até mais do que o atleta homem. Então tem algumas diferenças sim. A gente tem na CBB um departamento que chama Departamento de Ciência e Performance. Eu não sei quantificar o número de profissionais, mas nós temos 10 seleções e para cada seleção tem uma comissão técnica, tem um membro desse Departamento de Ciência e Performance. São 10 médicos, um médico para cada, no mínimo 10 fisioterapeutas. Tem algumas seleções que tem 2, principalmente em época de competição, a gente pode contar uns 15 fisioterapeutas. Preparadores físicos também é a mesma coisa, no mínimo 10 e alguns adicionais. Antes tinha o técnico, no máximo um assistente, um roupeiro, um massagista, um diretor. Era assim. Hoje em dia, devido à complexidade que virou o esporte, o que ele envolve, o dinheiro que tem envolvido em treinamento, em material esportivo, em publicidade, em patrocínios, em conquistas, isso foi mudando. O que foi? Foi especializando. Eu vou falar do basquete. Antigamente tinha o técnico e o assistente. Agora tem o técnico de defesa, o técnico de ataque, o preparador físico, que é técnico, né? Hoje, por exemplo, nesse evento, nós conversamos que os jogadores estão se individualizando num esporte coletivo, no sentido que um
um tipo físico, um jogador tem que ser treinado de um jeito e o outro tem que ser treinado de outro. Então você precisa de mais de um técnico para os vários jogadores. Algumas coisas estão se especializando. Por exemplo, o massagista virou fisioterapeuta. Ele é doutor naquilo lá. Então, tudo isso deu uma complexidade muito grande para o esporte. As coisas trabalham juntas, mas é um departamento, quem coordena tudo isso na hora do jogo é o treinador. A gente está lá para dar suporte para o trabalho dele e das atletas. Olha, em época de competição, o que muda para mim é o dia a dia, assim, é o viver aquela coisa do querer ganhar, né? De tudo aquilo, todo aquele esforço, desde o primeiro dia de treinamento para aquele momento especial, no caso a competição, é ganhar, dar o meu melhor, fazer com que tudo aquilo que eu treinei dê resultado positivo. Né? Então, assim, eu sempre fui muito perfeccionista, então eu sempre queria fazer o meu melhor cada treino, cada jogo. Então, quando chegava em competição, eu queria que isso acontecesse. Mas nem sempre era assim, claro, né? Porque o esporte tem dessas, né? Uma hora dá certo, outra hora não dá. Eu acho que não é só na época da competição. Eu acho que o atleta, ele é atleta o tempo todo. Então, existem algumas exigências maiores no período da competição, sem dúvida nenhuma, mas o atleta não dá para... Tá de folga no final de semana, exagerar muito porque ele tem que voltar para o ritmo competitivo na segunda-feira. Das férias também não dá para ser só oba-oba, porque ele também tem que voltar para o ritmo competitivo depois. Não dá para todo mundo se preparar em um mês e o atleta que abusou mais demorar 2 para se preparar porque ele não alcança o nível de performance, que é uma das coisas que a gente mais se preocupa. Ao mesmo tempo que os outros atletas, ele fica abaixo, isso prejudica o trabalho dele. Então o atleta tem que ser atleta o tempo todo, não é só na hora da competição. O trabalho aparece, as pessoas veem na hora da competição, mas isso é fruto de um trabalho que vem sendo plantado bastante tempo antes e que esse atleta tem que ter uma dedicação integral a isso. Basicamente, o ponto-chave numa seleção, não só de basquete, mas como qualquer esporte, é a prevenção. Não existe mais o papel do médico como aquele que trata, aquele que faz o pós-lesão, está cada vez diminuindo mais quando a gente fala de esporte de ponta. O médico está tendo que saber um pouco mais dessa parte de prevenção, procedimentos de fisioterapia, de preparação física, porque o ponto-chave numa seleção, principalmente quando a gente fala de seleção, é a prevenção de lesão. O meu treinamento, assim, na prevenção, né, de lesão, começou a acontecer mais no fim da minha carreira, né? Por curiosidade, eu não sei se até pela... porque eu sou uma jogadora veterana, né, ex-jogadora, então quando eu comecei a gente não tinha tanta preocupação com essa parte de prevenção. Realmente era um treinamento mais agressivo, mais duro, sem se preocupar. Você podia até treinar mais forte, mas, né, te prevenindo também para que a lesão não acontecesse. Eu acho que hoje tem uma preocupação muito maior com relação a isso, até porque o treinamento é muito mais intenso, mais duro. Então acho que você tem que estar prevenida, né? Tem que ter essa preocupação, principalmente dos fisioterapeutas e dos médicos, né, com o atleta. Não fui uma jogadora que me lesionei muito pelos anos que eu joguei de basquete, mas com certeza ia me ajudar muito mais, talvez até prolongar um pouco mais a minha carreira de esportista. Hoje em dia, o esportista tem a profissão esportista. Então, ele desde pequeno, assim, eu sou médico. Para eu me formar médico, eu tive que ser o primeiro aluno no primário, no ginásio, no colégio, prestar o vestibular. O vestibular é complicado, eu tive que ganhar dentro da faculdade, eu tive que provas, internato, exame. Tive que fazer para chegar na residência e começar a fazer. E depois que eu achei que eu estava muito bom, obrigado, beleza, aí eu descobri que eu tenho que continuar estudando para continuar no nível ali de competição. O esporte é a mesma coisa. Eu acho que é abrir mão de muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que abri mão de festa, de bebida, de alimentação errada. Tudo isso eu sei que tem muita garota que gosta, né? Mas se você tem esse desejo, esse objetivo de um dia ser uma jogadora,
defender o seu país. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de defender o Brasil várias vezes em Olimpíadas e Mundiais, e não me arrependo de nada do que eu deixei para trás, né? Sempre fui uma pessoa diferenciada realmente, porque acho que para você ser um atleta, né, você tem que ser diferenciado e tem que abrir mão dessas coisas. Não posso tomar refrigerante, álcool eu também não posso, cigarro, pelo amor de Deus, droga, passa longe, entendeu? Então, tudo isso é um sacrifício porque é uma profissão, e essa profissão é muito rendosa hoje em dia. Então, vai atrás do seu sonho, mas se dedique, respeite o seu técnico, que acho que é o mais importante, a sua companheira, né? Acho que o esporte é bonito por isso, porque ele te ajuda, ele te faz uma pessoa melhor. Eu realmente tudo que eu conquistei graças ao basquete, ao esporte, é a minha dedicação também, né? Então acho que depende muito da pessoa querer ser o melhor ou querer conquistar alguma coisa, com dedicação, com amor, e eu tenho certeza que vai dar certo.